Governadores pedem inclusão de projetos na pauta do Senado para reforçar o caixa dos estados. Senadores criticam o decreto presidencial que regulamenta as privatizações. E parlamentares querem a revogação da Lei Candir. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A liberação dos jogos de azar deve voltar à pauta do Senado. É o que anunciou hoje o presidente Eunício Oliveira num almoço com governadores. Os estados pedem leis para reforçar o caixa. Outra matéria que interessa a eles está na Comissão de Assuntos Econômicos. Durante o almoço, governadores e vices de 3 estados pediram ao presidente do Senado prioridade para a votação de uma pauta federativa. Tem um projeto tramitando no Senado, cujo relator é o senador Romero Jucá, que trata da regulamento da securitização. Esse projeto é muito importante para os estados, para a economia dos estados. Nos comprometemos aqui a pautar a matéria que está na CAI. Vou falar com o presidente da CAI, senador Tasso Gereissati, vou falar com o relator, senador Romero Jucá, para que a gente possa agilizar. Com a securitização, os estados podem vender para empresas créditos que hoje têm a receber de alguns devedores. Ou seja, um dinheiro que demoraria anos para ser recebido pode entrar logo no caixa do estado. A liberação dos jogos de azar também deve voltar à pauta do Senado. O presidente anunciou prioridade ao tema, mas com uma condição. Esses recursos arrecadados sejam destinados, na sua grande maioria, à segurança pública e a sua outra parcela vinculada também à saúde pública no Brasil. Então, os impostos arrecadados não vai para um fundo de tesouro, não vai ficar para fazer superávit primário ou qualquer outra coisa. Um decreto assinado por Michel Temer na sexta-feira provocou reação indignada em parte dos senadores. O texto cria regras especiais para facilitar a venda de bens das empresas de economia mista, aquelas controladas pelo governo, mas que têm ações nas mãos de particulares. É o caso do Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Vários senadores querem suspender o decreto presidencial. O senhor presidente da República passa de todos os limites da entrega do patrimônio nacional com este decreto, não à toa, funestramente assinado na véspera do dia de finados, com o objetivo claro: declarar a morte do modelo de Estado que foi construído nos últimos anos. Eles não estão querendo nem cumprir a legislação do Programa Nacional de Desestatização. Agora eu pergunto aos senhores senadores, para se criar uma estatal, uma subsidiária, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, para vender, não tem que passar pelo Congresso Nacional? Isso é inadmissível para um governo em final de mandato, um governo improvisado, circunstancial, que é consequência, sabe lá Deus como, de dificuldades políticas. Editar um decreto, senhor presidente, contra a competência do Congresso Nacional, que deve ser ouvido nessas horas. Nós não podemos privatizar a qualquer custo e sem um amplo debate. Imagine a privatização da Amazonas Distribuidora de Energia, o que acontecerá nos municípios longínquos, distantes no interior da Amazônia, que dependem muitas vezes do subsídio do governo federal. As pessoas dizem assim: não, vocês querem que continue essa mamata, esse empreguismo. Não, nós não queremos isso. Nós queremos uma empresa enxuta. Nós queremos que se resolva o problema da empresa. E não é dessa forma que nós vamos resolver o problema da população. E os senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Vanessa Graziotin protocolaram hoje na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o decreto da Presidência da República.
A Lei Candir, que isenta do ICMS a exportação de produtos primários e semi-elaborados, deve ser revogada. Esta é a opinião da maioria dos parlamentares que fazem parte da comissão mista, que analisa mudanças na lei. A comissão se reuniu hoje para a leitura do relatório. A votação do relatório final estava marcada para esta terça-feira, mas foi adiada a pedido do próprio relator. É que ainda não há acordo sobre o texto apresentado pelo senador Wellington Fagundes há uma semana. A posição do Ministério da Fazenda continua na mesma linha de uma certa inflexibilidade. O que eles aceitam, que é possível, 1,9 bilhão hoje da Lei Candir e 1,9 bilhão do Fundo de Compensação das Exportações. O texto do relator prevê que a União repasse 9 bilhões aos estados e municípios, dinheiro para compensar o ICMS que eles deixam de recolher sobre exportações. O valor viria de parte dos tributos cobrados sobre a mineração. De fato, colocar uma alíquota tributária exclusivamente sobre o minério cria, pelo menos ao estado de Minas Gerais e creio que também ao estado do Pará, um certo assombro que poderia causar algum outro desdobramento com mais dificuldade. A compensação deste ano ainda está pendente. Para o futuro, o senador Anastasia sugere revogar a Lei Candir, ideia apoiada pela maioria dos parlamentares que estavam na reunião. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, certo? Seguirmos o nosso compasso de encaminhamento e, evidentemente, que essas tratativas com o governo, no meu entendimento, e aqui quem fala é um parlamentar da base do governo, não resultará em absolutamente nenhuma solução. Também acredito que a gente não deva, neste momento ainda, levar essa discussão para que possa causar uma grande insegurança jurídica ao nosso país sobre a possibilidade de nós extinguirmos a Lei Candir. Eu acredito que esse não deva ser o caminho no momento, até porque esse país precisa de muito mais segurança jurídica e menos instabilidade. Eu não tenho medo do que falou o parlamentar que aqui estava quando ele fala sobre a questão da insegurança jurídica. Que a insegurança jurídica é maior do que existir uma lei dessa natureza, que tem compromissos, responsabilidades, né, que deveria devolver aquilo que nos tira no final dessa operação da Lei Candir e não nos devolve. A comissão da Lei Candir foi criada em agosto deste ano para regulamentar a compensação dos estados e municípios. Como não há regras claras para o repasse, a negociação é feita ano a ano. Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso resolvesse o impasse até o fim deste ano. Do contrário, a decisão ficaria para o Tribunal de Contas da União. O Senado vai emprestar um terreno para a construção da Universidade de Segurança da Organização das Nações Unidas no Brasil. O acordo para a cessão foi assinado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. A universidade vai ser voltada para estudos de segurança pública, controle da criminalidade e desenvolvimento humano. A Comissão de Agricultura discutiu as regras para a importação de leite dos países integrantes do Mercosul. Os senadores ouviram produtores e representantes do governo federal. Os produtores brasileiros reclamam do preço do leite que vem do Uruguai. Segundo eles, a oferta de leite pelos produtores a menos de 80 centavos o litro inviabiliza a atividade leiteira no Brasil. O representante do Ministério das Relações Exteriores explicou que o Acordo de Assunção determina a livre circulação de mercadorias entre os países do Mercosul. Mesmo assim, no caso específico do leite, vigora um regime especial desde 2009. Dentro do próprio Mercosul, se desenvolveu um regime especial que é do interesse do setor de lácteos e que estabelece uma proteção com relação a terceiros mercados. Ele destacou o impacto positivo do Acordo do Mercosul para o comércio exterior brasileiro. Nos últimos 10 anos, o Brasil no Mercosul teve um superávit acumulado de 87 bilhões. O que isso significa? 7, 8 bilhões por ano de superávit na relação com os parceiros do Mercosul. Por que o leite vai ter que pagar a conta do superávit? Por que logo o leite, o nível mais fraco? Os produtores de leite brasileiros pedem um limite para a importação do produto do Uruguai, a exemplo do que já é feito com a Argentina. E fazem um alerta. Se o governo brasileiro não conseguir, de uma forma ou outra, criar esse limite,
a cadeia não resistirá. Os produtores, eu vi aqui no começo o preço de 85 centavos, eu tenho um produtor que está aqui que está recebendo a 73 centavos. A 60 quilômetros de Brasília. A informação que eu tenho, Brandelli, é que, no caso de frangos, unilateralmente, o Uruguai estabeleceu uma cota de 200 toneladas anuais de frango brasileiro para entrar no Uruguai. Ora, porque se o Uruguai pode, e é do Mercosul, estabelecer cotas unilateralmente para um produto que nós temos grande competitividade, por que na área do leite nós não podemos também estabelecer cotas? Dados do Ministério da Indústria e Comércio apontam queda nas importações de leite esse ano e aumento do preço do produto para os consumidores. Tem os interesses aí dos produtores, também há um interesse da população por conta de um produto importante para a segurança alimentar, principalmente para a população de mais baixa renda, então a questão de preço é sensível também para esse lado da balança. Nós não podemos colocar a questão inflacionária do Brasil em cima dos pequenos produtores, especialmente de leite. Então nós tínhamos que ter uma segurança de preço médio, independente do leite vindo da Argentina ou vindo do Uruguai ou o Brasil está exportando. O trabalho artístico de crianças e adolescentes ainda não tem uma lei específica, mas a Comissão de Direitos Humanos está analisando um projeto que determina algumas regras para os artistas mirins. A mais polêmica transfere do juiz para os pais a autorização para que artistas mirins participem em produções culturais. O assunto é tema do programa Em Discussão desta noite. Olá! Você deve lembrar de algum filme ou programa com crianças, tipo Balão Mágico, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Carrossel, ou alguma novela de adulto em que crianças desempenharam papéis fundamentais. Pois bem, a pergunta é a seguinte: você acha que nesses casos a criança estava manifestando o seu lado artístico ou realizando um trabalho? Não se está falando aqui da participação artística que ocorre nas escolas, que ocorre nas comunidades. A manifestação dessas crianças de menores em participações artísticas, desportivas, é uma manifestação, um desenvolvimento de sua personalidade. A questão de manifestação artística é outra dimensão, que é trabalho mesmo. Hoje, os artistas mirins precisam de uma autorização do juiz para participar de qualquer produção cultural. Mas tem um projeto que está sendo analisado aqui no Senado que permite que essa autorização seja feita apenas pelos pais. E por mais simples que essa ideia possa parecer, ela tem recebido muitas críticas. Foi tema, inclusive, de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E o resumo desse debate, super interessante, é que você vai ver daqui a pouco no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do argumento. Não perca! O enfrentamento da violência é o tema do programa Argumento de hoje. O senador Jorge Viana é o convidado. Saíram os dados agora. 62 mil assassinatos no ano passado. Isso é mais gente morta do que quando jogaram a bomba atômica lá em Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra. E a gente não faz nada porque mais da metade dessa população morta são jovens, pobres, negros de periferia das cidades. Mas a violência está chegando em todo canto. E não é possível que a gente não tente valorizar a vida, porque só valorizando a vida, punindo com mais rigor aqueles que tiram a vida por qualquer coisa dos outros, é que eu acho que nós vamos começar a mudar isso. E o parlamento tem responsabilidade nisso. A entrevista completa você assiste daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias, no programa Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.